Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então hoje nós vamos para a nossa segunda aula de água. É uma aula relativamente curta porque ela traz alguns conteúdos aí de bastante interesse, meio que quase de interesse a nível nacional. Por quê? Quantas vezes você, eu, já tivemos a sensação de náusea, fraqueza, a própria sede e achamos que isso pudesse, né, tirando a sede, óbvio, mas a náusea, a fraqueza pudesse ter a ver com algo mais grave, ou até mesmo um processo cognitivo aí, uma falta de concentração bastante diminuída, uma sensação de espasmo muscular. E aí, o que acontece? A gente vai procurar o serviço médico, que óbvio é o correto, mas na verdade isso tem a ver com outra coisa. Quer saber? Então se liga na aula de hoje. Então a aula de hoje, ela vai trazer sobre alguns sinais e sintomas que o nosso corpo dá pra gente e que tende a ver com o processo de desidratação. Então, entre até 1% aí, né, da perda de massa corporal d'água, a gente vai ter a sensação de sede, que normalmente é o sintoma mais presente. Lembrando que na aula da semana passada foi comentado, né, que um adulto saudável, ele apresenta em torno de 70%, né, da massa corpórea dele referente à água. À medida que eu tenho maior porcentagem no corpo de tecido adiposo, essa porcentagem de massa de água tende a diminuir. À medida que eu tenho um aumento da massa magra, ou seja, da massa muscular, essa porcentagem de água tende a aumentar, tá? Então, até 1% é a sensação de sede que é o que a gente normalmente está acostumado a passar. Quando eu tenho cerca de 2%, né, dessa perda, que é uma perda um pouquinho maior, eu vou ter uma sensação de sede mais intensa, sabe aquela sede que você bebe água sem parar? Então, é porque você já perdeu cerca de 2% de água, um processo de desidratação um pouquinho maior, né? Uma sensação que a gente chama de desconforto vago. Esse desconforto vago é aquela sensação de mal súbito, sensação de desmaio, uma fraqueza um pouco maior, né? E até algumas pessoas passam a ter uma perda de apetite. Em torno de 3%, nós passamos a ter um volume sanguíneo reduzido e uma performance física diminuída. Então, por isso que é muito importante que os atletas, né, profissionais, amadores, ou mesmo aqueles que fazem o exercício físico ali para a sensação de bem-estar, se mantenham hidratados, tá? A partir de 4%, eu vou ter um esforço aumentado para qualquer trabalho físico que eu faça, né? Então, eu vou ter essa sensação de cansaço muito mais presente e também, muitas vezes, náusea. Então, aí, ó, se deu em torno dos 4%. Quem nunca, às vezes, correndo, né, fazendo um esporte um pouco mais intenso, não teve esse quadro de náusea. Então, essa náusea, ela está relacionada à desidratação, tá? A partir de 5%, dificuldade de se concentrar. Então, hoje em dia, fala-se tanto, né, do processo de ensino-aprendizagem, quando muitas vezes essa dificuldade ali na concentração, ela se dá apenas por um processo de desidratação, tá? A partir de 6%, o nosso corpo, ele passa a ter uma diminuição na regulação da temperatura corporal. A partir dos 8%, uma sensação maior de tontura e uma fraqueza também bem mais significativa, uma respiração mais ofegante.
A partir de 10% é que nós temos os quadros mais preocupantes. Por quê? É a partir dessa porcentagem que a gente inicia a sensação de espasmos musculares, né? Pode ser da própria musculatura ou até mesmo a sensação ali do coração não estar batendo de forma adequada, porque o coração é um músculo, né? Até mesmo quadro de delírio e insônia, tá? Então, quanta gente faz tratamento para insônia quando não tentou um caminho mais fácil, que é ingerir mais água ao longo do dia. A partir de 11%, como a gente tem uma circulação, um volume bem mais reduzido, nós vamos ter uma circulação anormal e o início de um quadro de insuficiência renal. A partir dos 20%, nós temos um quadro bastante preocupante, porque é a partir dessa porcentagem que o indivíduo pode vir a óbito. Portanto, se manter hidratado é essencial. Bom, já que se manter hidratado é essencial, será que eu posso beber água o quanto eu quiser? Não vou responder na aula de hoje, não. Isso é assunto para nossa próxima aula. Tchau, tchau. Até breve.